Olá, crianças, tudo bem com vocês? A tia já estava com saudades. A história de hoje, vocês estão vendo que o cenário está bem diferente, com muitos peixinhos? Então, dentro da Bíblia Infantil, a tia vai mostrar um desenho para ver se vocês lembram qual história a tia vai contar hoje. Vocês estão vendo que é uma cestinha com 5 pães e 2 peixinhos? A tia já contou essa história, mas é sempre bom relembrar, né? Ela faz parte de um dos milagres de Jesus e se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 5 ao 14. Já adivinharam? Muito bem, é o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Jesus havia perdido João Batista, ele tinha acabado de perder um ente querido e ele estava muito triste. Aí ele chamou os discípulos, os 12 discípulos que a tia já ensinou, né? E eles foram para o Mar da Galileia. Aí quando eles pegaram o barquinho, Jesus olha para trás e viu que uma grande multidão, tinha quase 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Era muita gente. E eles foram atrás de Jesus. E é lógico que Jesus não iria dispensá-los, né? Aí o que Jesus fez? Ele chamou eles lá num cantinho, lá na relva, eles sentaram na grama e Jesus começou a pregar a palavra, começou a orar pelas pessoas, ele curou os enfermos, ele trouxe neste momento muita alegria para as pessoas. E as pessoas, elas tinham uma admiração muito grande por Jesus, assim como nós temos, né? Onde Jesus está, ele desperta amor, ele desperta alegria. E as pessoas estavam muito satisfeitas. Elas estavam tão felizes porque estavam com Jesus, que elas nem perceberam que já tinha passado muito tempo e já estava escurecendo. Aí o que Jesus fez? Ele perguntou para um dos discípulos, ele perguntou para Felipe: Felipe, o que nós temos para dar para a multidão, porque eles estão com fome? Felipe olhou para Jesus e falou: Mestre, nem que nós tivéssemos muito dinheiro, não daria para comprar tanta comida para tantas pessoas. Mestre, são muitas pessoas. Aí André, que era o outro discípulo, ele foi procurando e ficou perguntando para as pessoas: Ei, você tem algum lanchinho aí? E você tem? E você aí tem? Aí ele chegou perto de um menino. O menino veio todo feliz oferecer uma cestinha. Nessa cestinha, o menino era prevenido, hein? Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele ofereceu para Jesus de todo o coração. Ele não foi egoísta. Ele quis dividir o seu lanchinho. Aí o que Jesus fez? Ele pegou o lanchinho desse menino, ele deu graças, e assim que ele orou e agradeceu por aquele lanchinho que havia ali, o que ele fez? Na hora que ele desceu o cesto, olha o que aconteceu! Jesus multiplicou os pães e peixes, porque precisava de muitos pães e de muitos peixes para alimentar aquela multidão tão grande. Aí o que Jesus fez? Ele dividiu as pessoas de 50 e 50, os grupos, e ele começou a mandar as pessoas se servirem. As pessoas comeram, as pessoas ficaram satisfeitas, repetiram a comida e sobraram 12 cestos. Olha, era muita gente, hein? 5.000 homens, as mulheres deles e as crianças, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Jesus não deixou os discípulos jogarem essa comida fora. E o que eu aprendo com essa história? Aquele menino, ele fez a diferença. Ele era a única pessoa ali que tinha alguma coisa para dividir. E ele estava preparado. Ele saiu e ele pensou: pode ser que passe algum tempo e me dê fome. Então ele levou esse lanchinho e ele estava preparado para sair. Ele fez o que também? Ele fez uma renúncia.
Ele ofereceu tudo que ele tinha. Ele podia muito bem ele comer sozinho esses 5 pães e 2 peixinhos, mas não. Ele ofereceu tudo que ele tinha para Jesus. E ele teve o quê? Obediência. Ele obedeceu a Jesus. Ele não foi egoísta. Ele não falou assim, não, o meu lanche jamais, eu vou comer sozinho. Não, ele obedeceu. Jesus pediu e ele ofereceu. E quando a gente divide, o que a gente tem? Quando a gente compartilha as coisas que nós temos o amor de Deus dentro de nós. Nessas épocas que nós estamos passando, o melhor que nós podemos é amar as pessoas, é repartir o que nós temos, né? E ele teve o que também? Ele teve fé, né? Ele podia muito bem falar, Jesus, 5 pães e 2 peixinhos para alimentar essa multidão, isso é impossível. Não, ele deu acreditando que Jesus iria fazer o quê? Um milagre, né? Jesus fez um milagre, o milagre da multiplicação dos pães e peixes, né? E o que nós aprendemos hoje também, nesse versículo que diz, portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos. Gálatas 6, 10. A tia, ela escolheu essa história, por quê? Porque muitas vezes nós queremos o milagre, mas nós temos que ir até a fonte do milagre. Onde é a fonte do milagre? Jesus. E Jesus, ele vai fazer esse milagre sozinho? Não. Ele testou a fé dos discípulos e testou a fé daquele menininho. Ele não quis fazer o milagre sozinho, ele quis a participação das pessoas. Quando os discípulos foram procurar a comida, quando o menininho repartiu o único lanche que ele tinha, ele teve muita coragem, né? Por isso que a história se chama Um Lanchinho Especial. E que a gente possa aprender, através dessa história, que nós podemos sim abençoar as pessoas, nós podemos sim fazer o bem, sem olhar a quem. A gente não pode fazer o bem só para as pessoas que a gente conhece, a gente pode fazer o bem para as pessoas que a gente não conhece, né? Então que você possa aprender, que eu possa aprender a compartilhar, a dividir. Aquela roupinha que está lá no guarda-roupa que você não usa mais, você pode doar. Aquele brinquedo que você enjoou, desde que esteja num bom estado, você pode doar. E a gente pode orar pelas pessoas, a gente pode convidar as pessoas para vir na sua casa e você pode oferecer alguma coisa bem gostosa. A tia gosta tanto de comer. Já pensou se eu estivesse nesse lugar? Eu gosto tanto de comer que eu vou contar um segredo para vocês. O meu apelido é Magali, de tanto que eu gosto de comer. E é lógico, Jesus, ele jamais dispensaria a multidão com fome. Jesus, ele nunca deixa a gente sentir falta de alguma coisa. A Bíblia diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? Então, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, as suas finanças, que você tenha um dia abençoado, feliz e que você aprenda, assim como eu aprendo com essa história, que o milagre, ele acontece quando a gente crê. A Bíblia diz, se tu creres, verás a glória de Deus. E eu creio, e eu tenho vivido esses milagres vindo da parte do Senhor. A tia vai dar uma ideia para vocês. Olha que legal esse jogo da velha. A tia pegou um pedaço de EVA e fez isso aqui com fitinha, né? E a tia fez os pãezinhos e os peixinhos. Ao invés de ser o círculo e o X, vocês podem usar os pãezinhos com os peixinhos. A tia sempre brinca lá na igreja com as crianças, né? É uma ideia. Agora nós vamos orar, agradecer a Deus por essa história e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por esta mensagem que o Senhor nos deu. O Senhor falou comigo primeiro e eu te agradeço, Pai, pelo Senhor ser tão maravilhoso.
pelos milagres que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Estamos em tempos de pandemia e o Senhor tem provido e suprido na nossa casa, na nossa mesa. O Senhor não tem deixado faltar nada. O Senhor tem nos blindado, o Senhor tem nos purificado com o teu sangue, não tem deixado nenhum mal chegar dentro da nossa casa. Eu te agradeço e oro por todas as crianças, todas as famílias que estão assistindo esse vídeo, que a graça do Senhor os acompanhe, em nome de Jesus. E eu me despeço agora, e eu quero dizer que eu estou com muitas saudades e não vejo a hora que tudo isso acabe para a gente estar juntinhos lá na igreja. Um beijo, um abraço apertado e um cheirinho bem gostoso em todas as crianças. Tchau!